Boa tarde, pessoal. Se eu confirmo se vocês estão me escutando bem, por favor. Tudo certo? A gente já vai iniciar. Ok? O Google confirmou. Bom, antes da gente iniciar, eu vou confirmar para vocês. A gente já está gravando a nossa reunião, né? Ela vai ser disponibilizada para vocês depois. E hoje, nossa ideia, diferentemente dos outros webinários que nós tivemos, é falar um pouquinho de ferramentas e de correlação à colaboração e produtividade do 365 que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Então, nossa ideia é trazer isso de forma mais prática para vocês, tá? Eu vou dar sequência aqui na nossa apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui dentro do próprio Teams a gente tem uma aba de perguntas, onde vocês podem utilizar para pergunta anônima, e tem uma aba de chat onde vocês vão utilizar as contas que vocês estão logadas aí para assistir o nosso webinar, tá? E vocês podem utilizar o meio que vocês acharem mais adequado. Um pouquinho aqui. Bom, eu sou do time do time técnico, do time de gestão aqui da empresa. Então, boa parte da minha trajetória eu tive voltado para a parte de adoção, usabilidade, voltado para o usuário final, para aqueles usuários e colaboradores mais chaves das empresas que têm aderência, né, mais facilitada às ferramentas. Então, a ideia é trazer, né, a trilha de webinar, como eu tinha comentado nos últimos também, para auxiliar nessas tomadas de decisão e auxiliar no cotidiano dessas ferramentas. Aqui, vou falar um pouco dos nossos tópicos. Então, a gente vai falar de ferramentas de uso diário, essa aqui com relação a reuniões agendadas de forma mais automática, acho que é interessante para a gente também. Alguns recursos do Outlook, rápido, a ideia é trazer coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, tá? Então, que vai realmente poupar um pouco do nosso tempo. Algumas das principais ferramentas, pensando em colaboração e produtividade, pensando num time de pessoas, e um recurso de coautoria, e também a gente teve um acesso antecipado ao Microsoft Loop, que eu vou compartilhar algumas telas com vocês, falando de como a Microsoft vai trazer essa ferramenta para o nosso dia a dia. Alguns insights, aí eu conto com a colaboração de vocês. A ideia da reunião também é ser mais colaborativa, então vocês fiquem à vontade aí para levantar a mão, trazer a questão das perguntas, ou habilitar o microfone da forma como vocês se sentirem mais confortáveis. E algumas demonstrações. Então, a gente vai ver bastante tela hoje, tá? E aqui a divisão do nosso encontro. Então, eu vou falar das demonstrações, dúvidas de uso, vocês podem trazer a qualquer momento. E no terceiro momento, que é mais para o final, a ideia é trazer mais um bate-papo. A ideia também é que ele seja mais depois que a gente encerrar a gravação, porque vocês tenham mais conforto para gerar algum tipo de dúvida e algum questionamento também, tá? Então, aqui, vamos para as demonstrações. A minha ideia aqui é trazer para vocês, como eu comentei, funcionalidades úteis. Eu vou começar por dentro do Teams integrado um pouco com a parte de agenda. Eu vou compartilhar com vocês aqui um ambiente de máquina virtual. Então, ele não vai refletir a realidade de nenhum ambiente, tá? Então, a ideia é que a gente tenha alguns insights interessantes. Então, aqui a gente vai ter a parte de automatização de agenda, né? Imagino que todo mundo aqui tem aquele problema comum de descobrir, a gente tem uma reunião de 5, 4 pessoas e descobrir qual que é o horário que todo mundo pode acessar. Principalmente quando se é externo à nossa empresa, então, onde a gente não tem acesso a calendário compartilhado, nem nada nesse sentido. Existe um recurso nativo do Outlook, junto com o Teams também, que é de votação para reuniões. Então, eu vou trazer ele aqui para a gente, vou trazer aqui, vou gerar uma reunião aqui. Vamos marcar uma reunião, esse ambiente aqui não está locado lá nos Estados Unidos. Deixa eu vir aqui e colocar aqui, teste automático, agenda automática. E vale frisar que, no caso das empresas que já têm a estrutura do 365, o calendário ele já é compartilhado. Então, aqui no ambiente de teste, eu posso acessar os calendários dos demais colaboradores da empresa, né? Então, eu posso vir aqui, adicionar um calendário do catálogo de endereço. Então, eu vou conseguir pegar o nome de alguém. Então, vamos pegar aqui a agenda do Silvio. Então, eu dou um OK aqui, eu consigo ver quando o Silvio está livre ou não, né? Ele vai destacar, eu posso mesclar as agendas, aqui a agenda dele está 100% livre,
Então, por padrão, eu consigo ver isso para as pessoas que estão dentro da mesma empresa que eu, dentro do mesmo ambiente, dentro do 365. Para pessoas externas, que essa função de agendamento automática, ela vai nos auxiliar, assim, perfeitamente. O primeiro passo é nós gerarmos os nossos convidados. Então, vou convidar algumas contas aqui, vou convidar até a minha própria conta da D2. Vou convidar algumas pessoas aqui do próprio ambiente. Aqui, Terry e o Silvio de novo. Beleza, já em posse aqui dos meus convidados, eu tenho um botão aqui de nova votação de agendamento. O que que isso aqui faz? Ele é um find time, onde a gente definiu um horário padrão, então eu vou colocar o fuso horário aqui do Brasil. Deixa eu pegar aqui, -3, onde ele vai trazer uma possibilidade das pessoas que estão aqui no nosso convite votarem. Então, o horário mais comum entre todas elas automaticamente vai ser agendado. É com base aqui nas opções que eu der. Então, eu vou colocar que a nossa reunião aqui vai durar 1 hora. Vai ser uma reunião aqui, a data vai ser dia 31. E aqui a classificação da disponibilidade. Aqui ele vai me trazer os horários que todo mundo pode, né? Como aqui todo mundo é do mesmo ambiente, ele vai trazer para mim essas 4 opções, não vai trazer a conta da D2, porque aqui é um ambiente externo à empresa. Então, eu vou dar a opção de 5 horas da tarde, aqui, deixa eu marcar ele, vou dar a opção de 1 hora, meio-dia, meia-noite, né? Que é um exemplo, 4 horas e 7 horas. Avanço. Aí, posso escolher um local, aqui ele já me dá a opção de ser uma reunião do próprio Teams, e crio essa votação. Quando eu enviar essa votação, aqui as pessoas elas vão receber um e-mail, né, com essa cara. Eu vou mostrar a tela aqui do tipo de resposta. Isso vai facilitar a nossa automatização. Daqui a pouco, o horário, a pessoa tem horário, esse horário, a outra tem que, a gente tem que conseguir conciliar as agendas de várias pessoas. Aqui a gente não tem um número limite para poder trazer isso, então as pessoas vão ter 5 opções de agenda. Vou enviar aqui esse e-mail, né? O pessoal ele vai receber esse convite assim que chegar aqui na minha caixa de correio, eu compartilho com vocês. E aí as pessoas elas vão conseguir trazer essa votação. Então o e-mail já chegou aqui para mim. Vou compartilhar aqui esse e-mail para vocês. E lá essas pessoas vão conseguir votar. Cada pessoa ela recebe um link exclusivo para garantir que é somente aquela pessoa que está fazendo aquela votação. Deixa eu trazer ele para cá. E assim que todo mundo responder o meu convite, a cada pessoa que responder ele já vai trazer. Então, ele vai estar aqui, ó, ele já vai estar em resposta automática. Ele vai trazer o que cada pessoa está votando. Então, aqui na minha caixa de itens enviados, ele já traz. Então, eu vou aqui, ó, exibir todas as suas pesquisas. Ele vai abrir aqui no próprio navegador para a gente, para saber como que está o agendamento. Então, aqui, ó, votar. Hoje eu vou colocar aqui, editar a votação, ou eu posso dar um clique nela, ele vai me trazer o que que as pessoas escolheram. Então ela vai carregar ainda. O que que essas pessoas escolheram para o nosso convite. Deixa eu compartilhar aqui o meu calendário agora. Está chegando já. E aqui a gente vai conseguir monitorar. Assim que o pessoal responder, o pessoal que está aqui do ambiente de teste, eles vão conseguir aparecer para a gente o horário que essas pessoas estão disponíveis. Aí, obviamente, quando a gente tiver a votação, eu posso editar ela aqui, trocar alguns tópicos, ou cada votação que a gente receber, a gente vai receber uma notificação do que as pessoas definiram. E quando todo mundo chegar num consenso, né, a gente vai, a reunião ela é automaticamente agendada para que todos possam participar. Vamos acessar aqui, eu vou colocar a minha votação, por exemplo. Vou carregar aqui para vocês verem essa tela. O ao vivo é sempre ótimo, né? Vamos de novo. Acho que ele está tendo um delay, ele deve estar criando a aba de votação ainda. Assim que ele chegar aqui no meu e-mail, a gente compartilha enquanto a gente vai validando outro itens. Enquanto ele valida isso, né, nós temos essa opção que é uma reunião comum a várias pessoas, né, e nós temos
acredito que todo mundo aqui já recebeu uma solicitação, ó, quando que você está disponível? E a gente dentro do 365 a gente tem uma função que chama Bookings, né? É um aplicativo onde a gente pode gerar um calendário de reserva com a minha conta. Né? Ele fica disponível para todas as licenças que a gente tem dentro do Exchange. Essa é a tela dele. Então, a gente cria páginas de reserva compartilhada. Então, eu tenho um serviço de acesso remoto, por exemplo, que a gente tem com alguns clientes. Então, compartilha esse link, essas pessoas agendam com um time de suporte. Ou eu posso ter uma agenda de minhas reservas, onde só vai ter acesso ao meu calendário. Clicando nela aqui, eu consigo configurar algumas coisas, tá? Então, a gente vai fazer uma mini configuração aqui. Então, por padrão, já vai trazer uma reunião de 30 minutos. Vou dar um clique aqui nela para a gente configurar ela. Vou trazer, colocar o nome dela, reunião de alinhamento. Alguma descrição para que fique mais fácil. Vai ser uma reunião dentro do próprio Teams. Vai aparecer para todo mundo. Aqui os horários que eu tenho disponíveis dentro da minha agenda. Então, eu posso colocar aqui, eu tenho todo dia de 8 às 17, isso vai replicar para os mesmos dias e salvo. Assim que eu salvar, ela já vai aparecer aqui para mim. Eu tenho a opção de compartilhar esse link com as pessoas. Enviando esse link, né, ele é um link extenso, as pessoas vão ter acesso ao meu calendário. Então, as pessoas vão saber, olha, o Tony aqui no caso, na segunda-feira ele pode conversar determinados horários, na quarta-feira, que foi um dia que a gente marcou que não está disponível, que já está com o horário preenchido, por exemplo, né? Então eu posso pegar até a agenda do próprio Tony aqui, a gente vai dar uma consultada. Então amanhã ele já tem uma reunião agendada o dia inteiro, então a quarta-feira não vai aparecer em nenhum momento. Né? Então isso vale, olha, a pessoa quer agendar algum serviço, a gente vai configurar um serviço aqui também pensando num grupo de pessoas. Então isso gera esse tipo de automatização. A pessoa ela vai clicar aqui, ela vai clicar em avançar. Vou colocar os dados dela, então vou colocar o meu aqui, que estou agendando junto com o Tony. Opa. Deixa eu dar um refresh aqui na nossa página. Deixa eu marcar aqui de novo. Vou avançar. Aqui vai, né? Ele já está logado na conta, então vou clicar aqui para reservar. Mas poderia enviar esse link e a pessoa logar ela de um navegador anônimo ou que seja fosse fora da empresa também, tá? Então aqui automaticamente ele já vai gerar o convite para todo mundo que está lá naquela reunião. E o Tony ele vai receber um convite falando, olha, uma pessoa fez o registro para agendamento com você, né? E automaticamente aquela reunião já fica agendada no calendário de todo mundo que participou, né? Então eu vou gerar essa página de reserva aqui para a gente criar a nossa página. Então a gente vai criar um agendamento aqui de time de pessoas. Esse aqui é só meu, então a gente vai criar um aqui pensando num serviço. Então, a gente tem um serviço de atendimento da área de tecnologia, que seja para agendamento de entrevistas do RH, isso também é válido, agendamento para retirada de equipamento, então isso tudo válido. Então, eu vou clicar aqui nessa aba de criar, vou criar um do zero, vou dar um nome para ele, então vou colocar aqui suporte aos clientes, por exemplo. Posso escrever um logotipo, então escolho um logotipo aqui da empresa para ficar com a cara bem personalizada. Qual que é o tipo de negócio que nós somos? Uma empresa de TI. O atendimento é do horário comercial, então já está como padrão. Então aqui a gente vai escolher as pessoas que vão fazer parte da nossa equipe. Então eu vou colocar aqui a Ana, o Terry e o Silvio. Vou avançar. Então aqui vai ser uma reunião agendada dentro do próprio Teams, ou eu posso alterar isso também, né? O tempo que vai durar, se é um horário personalizado, se é de segunda a sexta mesmo, os horários que a gente está conversando, vou atualizar esse serviço. Avanço mais uma vez. Quem é que pode agendar? Qualquer pessoa, pessoa somente da minha organização, então para serviços internos, essa aba do Bookings é ótima. Então, nosso caso aqui é um serviço público. Então, aqui ele vai configurar a nossa criação da página de reserva. Inicialmente, essas informações que a gente já colocou, elas já são bastante úteis para o próprio 365 já criar elas. Ele vai me dar um link de compartilhamento. Antes da gente configurar outros serviços lá dentro, ele já vai me trazer uma janela de horário aqui falando que determinadas pessoas estão ocupadas em alguns dias. Vamos abrir o nosso navegador anônimo aqui e vamos acessar a nossa aba de agendamento. Então aqui eu vou entrar como um convidado.
Opa, pegamos o link errado. Vamos pegar aqui de novo. Da nossa página de reserva. Vou copiar esse link e vou jogar aqui na nossa janela. Então, aqui a gente já tem a nossa tela. Se a gente tivesse colocado logo, cor, isso tudo ficaria opcional. Aqui, a primeira tela, o cliente ele pode escolher com quem ele vai fazer esse agendamento. Então, ele pode escolher qualquer pessoa, com o Tony, com o Tério, com o Silvio, com a Ana Maria Braga. Então, aqui ele vai ter as opções de dias que estão disponíveis para que o agendamento seja realizado. Como vocês validaram, a gente colocou que a gente pode atender dentro do horário comercial, então ele vai mostrar todas as opções de agenda. Então, eu quero escolher o Tony. Lembrando que o Tony está ocupado todas as quartas. Então, aqui a gente já tem um tempo reduzido. Quero conversar com a Ana Maria Braga. Vai trazer os horários que a Ana tem disponível lá no calendário do Outlook dela. Então, ele vai trazer essas personalizações para ficar mais fácil para a gente mesmo. Aí, Eduardo, aqui a gente tem vários serviços, tem várias opções, não só suporte de TI ou nenhum agendamento. Aí é onde a gente vai configurar a ferramenta. Então, aqui eu tenho uma aba de serviços. Então, a gente tem um de suporte de TI. Vou criar um aqui, por exemplo, de acesso remoto. Né? Eu posso colocar uma descrição. No caso, isso não vai ser uma reunião online. Se tem um preço, então isso vale. Se o preço, no caso aqui, ele não é um preço gratuito, quantidade de participantes que a gente tem que ter em cada reunião, né? Uma pessoa que agenda e quantas pessoas da empresa têm que participar, o idioma, opções de disponibilidade, a gente consegue definir algumas coisas. Então, eu vou falar aqui que para o acesso remoto, ele vai durar, a opção de agenda é de 1 em 1 hora, prazo para a pessoa agendar é de hoje 24 horas, então hoje ninguém agenda mais, então vou colocar aqui 24 horas também. E o prazo máximo para as pessoas agendarem são 2 dias pós a data do agendamento. Vou salvar a nossa opção aqui. O serviço ele já está disponível para as pessoas agendarem. Vou voltar lá no nosso link e vou atualizar a nossa janela. Então aqui a gente já vai ter duas opções de serviço. Um de suporte TI, que é uma reunião online, e um acesso remoto. Né? Então aqui ele só vai ter as variações de 1 em 1 hora, como eu comentei, e de 2 dias. Lá na semana que vem a gente não tem opção nenhuma, porque eu coloquei que só podemos agendar 2 dias para frente. Então vale amanhã e dia 31. Cliquei aqui, vou escolher quem vai me atender, no caso aí pode ser opcional também. Ana Maria está disponível aqui 1 hora, vou colocar os meus dados, Eduardo, eduardo@d2cloud.com.br, endereço, se eu quiser cadastrar algum campo personalizado, aqui como contato, algum checkbox para a pessoa preencher, isso também vai ser validado, tá? Então, eu vou colocar como observações aqui, o endereço a gente desconsidera, e aqui eu clico em reservar. Nesse caso, o acesso remoto, ele não é uma reunião dentro do Microsoft Teams, então as pessoas só vão receber um convite para preencher a agenda. E ele vai cair direto lá na agenda da Ana Maria. Então, eu vou voltar aqui para a gente validar, né? Com base no que eu vou preenchendo isso, eu crio uma aba de clientes. Então, todas as pessoas que agendaram aqui, ela já vai aparecer como uma estrutura mini de um CRM, né? Para a gente ter uma ideia do que as pessoas estão agendando. E aqui eu vou conseguir preencher várias e várias outras coisas. Informação comercial, aí entra logo, a cor, detalhes da empresa, algumas coisas nesse sentido para trazer uma cara mais personalizada. Então, aqui na Ana Maria está agendado para dia 31. Então, ele já está aqui, ó, acesso remoto do Eduardo. É assim que vai ficar o convite lá no calendário da Ana, e aí para as outras pessoas vai seguir a mesma lógica. Né, Eduardo, posso fazer algumas personalizações? Né, por exemplo, o serviço de acesso remoto, somente algumas pessoas da minha equipe vão poder participar. Então, a pessoa só pode agendar com o Silvio e com o Tony. A Ana Maria e o Terry não vão entrar. Então, isso vai valer lá para a nossa janela de calendário também. Vamos carregar aqui a página de novo. Nova reserva. Então, aqui o nosso acesso remoto só vale para Silvio e Tony, né? Os demais vão ficar atribuídos a outros serviços. Então, a gente consegue personalizar essa parte de atendimento. Nessa aba do Bookings aqui, pensando em equipe ou na minha própria agenda, é válido para a gente automatizar o processo. Então, a pessoa já coloca os dados dela, a gente recebe o convite, se a gente quiser trocar o nome do convite, vai ser super válido. Ele vai automatizar um pouco do nosso processo, tá? Então, isso aí, no nosso dia a dia, isso é muito útil. Eu já utilizei várias e várias vezes, pensando em vários agendamentos de atendimento, ou de suporte, ou de algum programa que a empresa pode ter interno, né? Às vezes tem um programa de agendamento com
com psicólogo, por exemplo, ou outras funções que a gente pode ter dentro da empresa, essa aba do Bookings aqui vai ser ótima. E aí, voltando aqui para nossa janela lá do agendamento, vamos ver se ela já vai aparecer aqui para a gente. Vou botar aqui votações do agendamento. Então, aqui a gente não teve nenhuma resposta ainda. No caso aqui, a gente pode editar a nossa votação e trazer alguns tópicos de configuração. Deixa eu confirmar aqui o que está acontecendo. Aqui ele já vai trazer as respostas, ó, que as pessoas foram agendando, né, os horários que a gente teve. Aqui ele já me falou que alguém agendou um atendimento de acesso remoto, com a URL, suporte ao cliente, tudo aí fornecido pelo Bookings. Vamos ver aqui o nosso teste de agenda. Aí, assim que as pessoas realizam as votações, a reunião ela é automaticamente agendada. A gente gera outra aqui. Então, vamos gerar aqui um novo e-mail. Vamos pensar que a gente está contando algum tipo de história. Vou mandar aqui para o Eduardo de novo, para a Ana e para o Terry. E aí, puxando esse tema, vou colocar aqui um assunto. Exemplo, reunião. Aí eu puxo para outro item do Outlook. Eu imagino que todo mundo aqui já enviou o mesmo e-mail várias vezes, né? Com o mesmo texto, com o mesmo padrão, com o mesmo corpo, com a mesma boa tarde, o mesmo contexto. Tem uma função dentro do Outlook que se chama partes rápidas, que basicamente é um texto onde a gente preenche ele. Então, eu vou escrever um exemplo aqui para a gente também. E nas próximas vezes ele vai se preenchendo automaticamente. Vou explicar. Então, eu vou colocar aqui, boa tarde. Boa tarde, preciso de ajuda para determinado assunto. Favor confirmar o recebimento. Pode ser um e-mail padrão, de alerta, com assinatura de e-mail, com os caracteres aqui personalizados. O que a gente tem que fazer? Vou colocar aqui, vou selecionar todo o meu texto, vou vir nessa aba de inserir do Outlook e vou vir em partes rápidas. Então aqui eu vou salvar uma seleção. Quando eu clico aqui, eu vou dar um nome para ela. Esse nome é o atalho. Então, eu vou colocar aqui que o assunto é o atalho, a palavra atalho vai ser urgente. Dá um OK, e aqui é onde a mágica acontece. Vou escrever urgente, o próprio Outlook já, na hora que eu dou um Enter aqui, ó, iniciar ele aqui, ele apareceu o atalho para a gente, urgente. Então, ele já aparece, ó, preciso de ajuda para determinado. Pressiono Enter para inserir. Assim que eu pressiono Enter, ele já preenche todo o mesmo e-mail, tá? Então, isso é válido. Eu posso ter várias e várias aqui. Então, tem uma aqui que chama fluxo padrão. Então, assim, toda vez que eu tiver aqui escrever a palavra fluxo padrão e apertar Enter, ele já vai preencher com o modelo que eu preciso para que isso seja automaticamente enviado, né? Isso evita o quê? Que a gente fica copiando e colando, salva isso no bloco de notas, salva isso na área de trabalho, então isso fica salvo dentro do próprio Outlook, tá? E aqui nós vamos criar a nossa votação. Então, eu escrevi o meu e-mail, venho aqui na minha mensagem, vou clicar nova votação de agendamento e vou trilhar o mesmo caminho lá do último exemplo. O nosso fuso horário aqui vai ser -3. Deixa eu escrever Brasil, que vai ficar mais fácil. Brasília, Distrito Federal, 1 hora de reunião. Aqui ele já me traz alguns exemplos, ó, das pessoas que não podem participar. No caso, aí são pessoas da mesma organização que eu. Então, ele já vai trazer alguns acessos. Vou colocar aqui, 3 pessoas podem. Essa pessoa aqui é desconhecida porque ela é de fora da minha empresa. Então, normalmente, essas pessoas de fora da empresa são o foco da nossa votação, tá? Vamos avançar aqui de novo. Insira um local, vai ser uma reunião de Teams. E aqui algumas opções. Agendar quando todo mundo chegar num consenso. Então, assim que todo mundo votar e todo mundo tiver um voto comum dentro de um horário, dentro de um determinado dia, a gente vai ter essas opções. Manter os horários selecionados no meu calendário, então ele vai dar um holding, vai segurar esses horários para que eles não fiquem preenchidos. Vai me notificar sobre cada atualização que as pessoas fizerem e vai exigir que os participantes verifiquem as identidades. Então, ele vai verificar. Então, na hora que a pessoa receber o e-mail de agendamento, ela vai receber um código para confirmar que ela é mesmo que está recebendo aquela confirmação e isso não que seja burlável, né? A nossa ideia aqui é trazer segurança também para o nosso agendamento. Então, aqui ele já vai trazer para a gente. Então, aqui eu vou enviar esse
nosso e-mail, ele já vai enviar aqui. Nós vamos chegar aqui na nossa tela também, ó. Nós vamos fazer a nossa votação. Exemplo de reunião. A gente vai carregar aqui. Alguma coisa está fora do normal. Mas aqui nós manteríamos, como da mesma forma como expliquei do último caso, a opção das pessoas votarem, né? É válido de vocês validarem. Isso aqui, se não aparecer no Outlook de vocês, ele utiliza um plugin, né? Um complemento aqui dentro. O nome dele é Find Time. Então aqui a gente pode colocar aqui Find Time. Ele vai trazer esse plugin aqui para a gente, ó, onde ele consegue trazer essas pessoas. Vou colocar para ele adicionar aqui, que ele é um plugin direto da própria Microsoft, tá? Vamos fazer mais um teste para confirmar o plugin. Daqui a pouco ele deve ativar aqui para a gente. Aqui meus complementos. Find Time ele é gratuito. Ele já está adicionado. Aqui ele vai trazer algumas telas, alguns exemplos, né, para ficar mais fácil aqui, ó. Aqui essa tela que a gente veria ali na opção de as pessoas vão colocar um horário preferido, um horário que ela aceita, um horário que ela declina. E no final disso tudo, as pessoas vão receber o convite lá dentro do Outlook. Então, isso aí facilita demais a automatização desse tipo de fluxo, tá? Maravilha. Até aqui alguma dúvida sobre essa parte rápida? Essa parte rápida de atalho aqui do Outlook, ela é extremamente útil para algum e-mail padrão, alguma coisa nesse sentido. Ela me ajuda, assim, fortemente. Consigo configurar vários e vários atalhos para facilitar o nosso dia a dia. Beleza. E agora nós vamos falar da integração que a Microsoft trouxe com o Microsoft Loop. Não sei se vocês já utilizaram um aplicativo que se chama Notion, um aplicativo de gerenciamento de tarefas, de anotação, como é o caso do OneNote, né? A Microsoft trouxe o Loop para trazer mais colaboração para dentro das empresas, né? A gente vai utilizar até a própria documentação aqui para trazer a tela inicial dele. Ele é um aplicativo que a gente instala na máquina, também pode ser acessado via navegador, e também ele é voltado para centralização de comunicação. Então, eu crio um espaço comum de trabalho, né, trazendo aquele conceito de equipe lá dentro do Teams, para que as pessoas possam interagir de forma mais dinâmica. Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui, tá? Tanto para comunicação, alinhamento, gerenciamento de projetos, ele tem alguns modelos previamente criados para auxiliar na nossa rotina. Então, a gente já vai abrir ele aqui. Imagino que poucos de vocês o conheçam. Então, aqui a gente vai ter, vamos para a tela inicial dele aqui, ó. A tela inicial dele é essa, onde eu consigo criar alguns espaços de trabalho, que é um workspace. Então, a gente vai criar um aqui pensando em um time também. Então, eu vou criar um novo espaço de trabalho, vou trazer o nome dele de webinar aqui, por exemplo. E aqui eu vou conseguir adicionar ícones para facilitar, para ter um dinamismo aqui dentro também. Então, deixa eu colocar aqui este daqui, ó. Consigo colocar uma capa, né? Até então a gente não tem uma função de capa personalizada, mas consigo trazer uma cara mais amigável para o nosso aplicativo. Então, vou colocar aqui o webinar do dia 29/8. E aqui embaixo, esse loop que eu acabei de criar, ele é somente meu, né? Que tá a foto do Tony aqui. Eu posso convidar pessoas aqui para dentro. Então, eu vou convidar o Silvio, vou convidar o Terry, para que essas pessoas consigam colaborar comigo, né? Então, aqui ele vai enviar um convite para essas pessoas, elas vão conseguir acessar o nosso ambiente. Então, aqui ele já vira um, um workspace de espaço de trabalho combinado. Eduardo, qual que é a diferença disso aqui para um TXT, para um bloco de notas, para um Note da vida, para um Monday.com, para um Notion? A principal diferença é que aqui a gente vai trazer um espaço colaborativo com as próprias ferramentas da Microsoft. Então, aqui já me traz algumas opções, que é a parte de barra. Consigo criar a lista de verificação, divisores, tabelas, marcar pessoas, colocar um rótulo, trazer uma mídia, integro com o Trello, integro com o Gira. Então, a gente consegue trazer essas possibilidades aqui para dentro. Se eu coloco um arroba,
eu vou poder marcar alguém da minha empresa, vou poder trazer um Excel de modelo aqui, então, né, as pessoas clicam aqui, ele já vai cair direto dentro do Excel online, então fica um repositório de informações para documentação, para alinhamento, por exemplo, então lá fica um repositório bem comum. E fica tudo em tempo real. Então, de acordo com o que as pessoas forem editando junto comigo, eu vou conseguir trazer colaboração aqui para dentro do nosso aplicativo, tá? E eu tenho os nossos modelos, né? A parte de modelo fica interessante. Posso vir aqui, vou criar um novo para a gente. Vou dar um mais aqui, vou criar uma nova página. E aqui ele me traz alguns modelos aqui embaixo. Ó. Vamos pegar a nossa galeria de modelos. Então, eu tenho aqui um resumo de projeto, decisão da equipe, já vai me trazer alguns modelos previamente criados, algumas imagens também, para que fique mais fácil. Então, eu posso definir, vamos pensar que a gente vai definir isso por projeto, né? Um rastreador de problema, um resumo de reunião diária, então a gente vai conseguir auxiliar bastante. Então, vou colocar aqui, utilizar esse modelo. Então, ele vai trazer esse modelo aqui para mim em tempo real. Mais para frente, isso vai ser integrado com o Copilot. Então, a gente vai trazer algumas automatizações de IA aqui para dentro. Vou trazer o nome do projeto, aqui algumas possibilidades. Ó, a Ana é gestora, a tag, né, a gente pode personalizar o nome da tag também. Tarefa 1, por exemplo. Algumas funções que a gente pode ter aqui dentro, né? Se está validado, validar aqui, por exemplo. Então, a gente consegue criar essa listagem, né? Então, automaticamente vai aparecendo aqui para a gente. Ana Maria, que ela está falando que não está pronto. Aqui o Terry acabou de acessar o nosso loop. Então, tudo que ele for fazendo aqui, ele vai apresentando para a gente, é bem em tempo real, não sou eu que estou escrevendo. Então, eu posso colocar várias outras funções aqui. O Elon, o tipo de tarefa, eu vou colocar aqui que é uma tarefa difícil, por exemplo. Então, a gente consegue gerar essas documentações para dentro da empresa. Então, aqui ele já vai trazendo alguns links relevantes, algumas tags diferenciadas, para que a gente consiga ter algum tipo de documentação. Então, assim que ele foi lançado, eu sempre comparei ele com ou um bloco de notas ou um OneNote mais parrudo, trazendo o conceito do Notion, né? O conceito do Notion já é muito disseminado aí pela internet para gerenciamento de algumas coisas, integrado junto com o Monday, que é para gerenciamento de projetos, documentação, então aqui a gente consegue trazer várias métricas, né? Eu vou criar outro modelo aqui para a gente testar, mais um do zero, vou colocar aqui página em branco mesmo, e aqui eu vou criar vou colocar a nossa barra, a gente vai criar uma lista enumerada, uma lista de tarefas. Então, eu posso criar aqui, ele já cria algumas coisas para mim. Qual que é o mais interessante disso tudo? Né? Vou colocar aqui, realizar o webinar atribuído a mim mesmo. No caso aqui vai ser a conta do Tony. Vai ser a conta do Tony. Data de conclusão vai ser dia 31. O nome da tarefa, apresentação. Atribuído, aqui vai ser ao Terry. E aqui a nossa data. Isso tudo já está sendo integrado com as outras ferramentas da Microsoft. Então, aqui eu tenho uma aba de tarefas. Vamos colocar ela aqui para a gente de apresentação. Apresentação do webinar. Maravilha. E aí, automaticamente, quando eu acessar lá o meu Planner, que é o que a gente vai acessar aqui agora, ó, já está aqui na nossa aba, ele vai carregar para mim as tarefas que eu acabei de criar. Então, apresentação e realização do webinar. Então, isso já fica compartilhado. Né? O nome que a gente colocou já ele deve alterar aqui para a gente. Então, em cima disso, eu consigo continuar a minha vida aqui dentro do próprio Teams ou continuar lá dentro do Microsoft Loop, tá? E o Loop não se estende somente a um aplicativo. Eu posso pegar um chat aqui dentro do próprio Microsoft Teams, né? Eu vou criar um chat compartilhado aqui entre o Tony já está aqui, né? O Terry, pegar o Terry e o Silvio. Adiciono, vou iniciar um chat junto com eles aqui. E aqui eu tenho um botão do loop aqui embaixo. Quando eu venho aqui, eu consigo criar uma mesma lista de verificação, por exemplo, ou uma lista de marcação, para que as pessoas possam colaborar junto comigo. Deixa eu criar uma aqui diferente. Vou colocar uma lista de verificação. Então, vou colocar aqui teste. Então, aqui ele já me fala quem vai ter acesso. Cheque.
Vamos replicar aqui para nossa lista ficar grande. Então aqui, acabei de fazer a postagem no nosso chat. Ele vai sincronizar e essa mensagem que eu acabei de enviar, ela é independente. Então eu posso compartilhar ela com outra pessoa, copiar o componente, ver quem tem acesso a ela, né? Que são somente pessoas aqui dentro da empresa, ou eu posso compartilhar ela com outra pessoa. Dou um clique nela aqui, ela vai abrir dentro do painel do Office para mim. Então eu posso pegar isso daqui, colocar dentro de e-mail, colocar dentro de um chat do Teams, dentro de um documento, por exemplo. Então, acho que fica um ambiente extremamente colaborativo, né? Eu posso fazer isso com pessoas fora da empresa também, que é o caso da função do Outlook. Então, um repositório de dados junto com o cliente, alguma coisa que seja necessária. Eu venho aqui, gero o e-mail, por exemplo, e venho aqui inserir. A gente vai ter aqui componentes do looping. Assim que ele tiver já preenchido, a gente vai conseguir adicionar um componente do looping aqui, ou eu posso copiar o próprio componente que eu gerei aqui dentro do nosso Teams. Então, eu vou colocar aqui, copiar o link dele aqui, ele já está em colaboração com a gente. Vou copiar o componente e vou colar ele aqui dentro do meu e-mail. As pessoas clicarem nesse link, seja de fora ou externo da empresa, de acordo com a permissão, vão conseguir acessar essas documentações e todo mundo colaborar em tempo real. Então, ele vai trazer mais dinamismo, né? Esse recurso do Loop ele é recente, ele ainda está em preview e já vai trazer uma transformação bacana aí para um resumo, para um processo de onboarding, pode ter um processo de onboarding muito bem documentado aqui, trazer insights. Então, se eu coloco uma barra, por exemplo, eu posso marcar um documento ou algum aplicativo, uma imagem da própria empresa. Então, eu consigo trazer vários recursos aqui para dentro, né? Então, o Loop veio para substituir um pouco do conceito do OneNote, substituir um pouco do bloco de notas, trazendo uma compartilhamento direto para dentro das empresas e para dentro das equipes. E eu também posso ter um loop somente meu, né? Onde eu só eu acesso ele, onde eu registro as minhas tarefas, onde eu faço as minhas documentações, para que eu possa ter uma cadência mais interessante no meu dia a dia, tá? O loop ele já está disponível para ser feito o download aqui na Microsoft Store, e vocês vão conseguir auxiliar e colaborar em cima da ferramenta, ok? E aí, nós temos as demais ferramentas, né? Trazendo o conceito aí do loop já para dentro do Teams, em função disso, a gente já consegue trazer as próprias tarefas, os atribuídos a mim aqui dentro do próprio Teams. Já vai ficar mais integrado, trazendo aquele conceito de documentação e repositório que o Loop traz para a gente. Ele cria uma estrutura de gráficos, a opção de agenda, tudo sincronizado e centralizado em um local, né? Então, o Loop, acredito que ele veio para ficar fortemente aí dentro da nossa estrutura. E o pessoal já vai colaborando. Vou adicionar vários tópicos aqui, o pessoal consegue trazer todas as funções que a gente viu lá na tela do aplicativo, ela também é válida. Se eu solto uma barra aqui, posso colocar um título, né, para facilitar ou marcar alguém aqui da empresa. Eu vou marcar o Terry. Por favor, dar sequência. Vou criar agora a nossa lista de tarefas. Então, vou criar aqui uma tabela de votação. Então, eu consigo colocar qual que é a sua ideia, prós, contras, já traz esses modelos previamente criados e a quantidade de votos que a gente vai ter na empresa. Tudo em tempo real, né? Então, eu vou colocar aqui sobre o Teams, aqui embaixo sobre o Loop. Prós, a gente tem vários, por exemplo, contras não tem. E aqui a nossa votação, né? Isso vai ficar super em tempo real para que as pessoas consigam colaborar e trazer uma cadência para a gente. Enquanto ele vai mexendo aqui, ele vai aparecendo aqui em tempo real para a gente. Deixa eu beber uma água. A ideia é trazer essa cadência mais acelerada, né? Quando a gente tiver já o Copilot em funcionamento, isso já vai
automatizar de forma considerável o nosso dia a dia de trabalho. Maravilha. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Algo que vocês queiram levantar? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ou deixa eu ver aqui nas perguntas anônimas também. Nada ainda. Tá? A ideia é trazer esse conceito para vocês, né? E também das integrações, né? Principalmente aqui dentro do Teams, a gente tem várias e várias fluxos pensando em aprovação, com isso que eu já mostrei no último webinar, vou passar em cima dele também. Tem uma possibilidade de turnos, essa que é pouco conhecida, que é a possibilidade de registrar ponto dos colaboradores aqui dentro da empresa. Então, eu consigo gerar um turno de trabalho mesmo, de determinadas pessoas, um registro de entrada e de saída, que a gente vai trazer algumas opções. Eu vou ativar aqui para as pessoas baterem um ponto. Elas podem bater um registro de entrada aqui dentro do próprio computador ou na mobile. Ou registrar uma pausa, né, que é adicionar um registro de saída. Vou iniciar um intervalo, que seria o meu horário de almoço, por exemplo. Aqui a gente consegue monitorar. Isso tudo gera registro aqui para a gente, né? Isso tudo gera uma folha de registro para que tudo fique bacana. Solicitação, a solicitação de folga, e aqui algumas configurações. E aqui o nosso relógio de ponto para a gente conseguir exportar ele aqui para dentro do Teams, né? Que a gente tem um agendamento só do time de turno de vendas e marketing, mas poderia ter equipes separadas para toda a empresa, isso vai variando. E temos essa aba de atualizações, que é onde a gente consegue atualizar projetos também, gerar algum tipo de atualização interna, progresso de projeto. E aqui tem vários, nós temos vários modelos, né? Solicitação de manutenção, então eu consigo trazer um texto, né, para quem quer, o nome do item, número, quando o item quebrou, por exemplo, seja um modelo previamente criado. Em cima disso, gerar uma atualização para as pessoas, né? Então aqui a gente já tem alguma atualização semanal do dia, as pessoas que têm que acompanhar, que fica centralizado, né? A ideia aí também é trazer essa, esse fluxo interessante de automatização de processo, né? E aqui nessa aba eu consigo expandir e ter o fluxo para outros colaboradores, né? Tanto outras ferramentas, tanto quanto em ferramentas da própria Microsoft, que é o que fica nessa primeira aba aqui na aba de categorias. Né? Tem a opção de calendário de canal, é uma opção recente também. Listas, trazer um roadmap do Microsoft Project aqui para dentro. Eu tenho algum projeto construído dentro do Project, eu consigo trazer ele aqui para dentro do Teams, para que as pessoas tenham o storytelling do projeto, né, com as suas datas, tudo sincronizado dentro de um único local. Né? E também trazer, a Microsoft sempre aí reforça a ideia que o Teams ele é o aplicativo para onde a gente vai ter as nossas integrações. O próprio Bookings a gente consegue trazer aqui para dentro. Aqui já tem outras atualizações, fluxo de aprendizagem. Aí a gente vai ter um webinar muito no futuro sobre o Microsoft Viva, onde a gente tem vários aplicativos dentro do Viva voltado muito para a produtividade, aprendizagem das pessoas, saúde mental, né, trazendo o conceito muito que o home office trouxe durante a pandemia para a gente, e trazer essas possibilidades junto com as ferramentas. Bom, pessoal, voltando aqui no looping, a gente tem as integrações. Nós vamos pegar aqui um espaço de trabalho desse aqui. Deixa eu criar um novo. Então, ele vai trazer aqui para mim os que eu já criei, os componentes, as ideias. O mais interessante é quando a gente gera uma reunião dentro do Microsoft Teams, a gente vai para a aba de anotações, automaticamente já é gerado um loop. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu trazer o meu Teams aqui para vocês. Webinar. Pronto. Então, aqui, nessa aba de anotações aqui dessa reunião, por exemplo, vocês não vão conseguir acessar porque vocês são de conta externa, eu consigo trazer o mesmo conceito do loop para dentro de uma reunião do Teams, né? Trazendo umas anotações, né, com base na nossa reunião aqui, e trazer tarefas, por exemplo, para quem ela vai ser atribuída,
data de conclusão, por exemplo, para realmente automatizar o nosso projeto. Eu vou marcar aqui para o Gabriel Reis, por exemplo. Vai construir amanhã, automaticamente ele já é associado aqui para uma pessoa. Eu consigo trazer os mesmos conceitos de dentro do aplicativo, pensando que é um ambiente bem colaborativo, para dentro de uma reunião do Teams também, né? E consigo trazer os aplicativos aqui para dentro, né? Então, eu vou dar um clique aqui nessa aba de aplicativos, eu consigo trazer alguma parte, já tem um Copilot para vendas também, então a gente vai conseguindo trazer alguns fluxos, tanto internos quanto externos, para a gente utilizar aqui dentro, tá? A ideia é trazer esses conceitos, eu acredito que o da agenda, que foi do inicial, ele é o mais prático que a gente tem aqui para trazer mais cadência, né? E a gente poupar realmente nosso tempo nas ferramentas do 365 existem voltadas para isso, para que a gente tenha um tempo mais dedicado para outras tarefas, para que a gente não fique realmente dentro de uma tarefa operacional, né? Então, aqui nessa aba de ideias, a gente vai conseguir trazer uma página para a gente trazer um bloco de notas mais dinâmico, tá? Então, a ideia é trazer essas possibilidades. E o Loop, né? Vocês acreditam que quem nunca teve contato com ele, ele está em preview e ele precisa ser habilitado nos ambientes. Então, se vocês procurarem, possivelmente dentro do ambiente de vocês, ele não vai estar habilitado por padrão, né? A Microsoft ainda vai trazer o lançamento dele como uma ferramenta direta e ele vai ficar disponível para todos os usuários do 365 em breve, né? Então, a gente precisa habilitar ele dentro do ambiente e ele cria um repositório de dados aqui para a gente para auxiliar o nosso dia a dia. Todos esses itens que eu comentei são os voltados para o nosso webinar, a gente vai ter próximos, voltado para outras ferramentas, como eu comentei, a gente vai ter do Viva, vai ter da linha das ferramentas de Power também, que vai auxiliar, né, também na questão de poupar tempo, evitar trabalhos repetitivos, repetição sem necessidade para o nosso dia a dia. Vou abrir para vocês tirarem alguma dúvida, algo que vocês acharam interessante ou que tenham dúvida também. Vocês podem ou habilitar a câmera, o microfone, utilizar a aba de chat, que aí nós temos os nossos. Vamos ficar aqui à disposição para auxiliar vocês. Eduardo, tive dúvida em algum item aqui, não vou trazer para a gente trocar nesse momento. A gente tem os nossos meios de atendimento. Então, aqui mais para frente, nós temos os nossos meios de atendimento. A gente tem um chat aqui dentro do Teams, eu vou passar o link aqui para vocês, e temos o contato do WhatsApp também, né? Esses links que eu acabei de colocar aí no chat, ao clicar em específico do Teams, vocês já vão conseguir entrar com o nosso time por dentro do Microsoft Teams, né? Ele cria um chat que cai direto na nossa ferramenta de suporte, então acaba gerando a necessidade de uso da ferramenta, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, tem o meu e-mail também, como contato aqui da reunião, e temos os nossos meios de contato. Se vocês não tiverem dúvida, a gente vai ficar mais ou menos mais uns 10 minutos aqui com a sessão aberta, e já já a gente vai encerrar a reunião. Eu agradeço o tempo que vocês disponibilizaram para participar aqui junto com a gente. Espero que tenha sido contributivo, que vocês consigam trazer, né, e executar alguma parte do que nós trouxemos para a parte de colaboração e produtividade, para o ambiente, para a rotina de vocês, né? Que é o nosso objetivo é trazer essa automatização do tempo.